Então, em 1857, foi a fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ele também passa por diversos processos, como vocês puderam perceber. E o que é importante falar para vocês com relação à difusão da língua de sinais no Brasil é que os surdos, quando o Instituto Nacional de Surdos, ele é dirigido por uma pessoa que não sabia absolutamente nada sobre a língua de sinais, sobre surdo, Manuel Magalhães, ele simplesmente transforma o que seria uma escola em um asilo de surdos. Então, o que acontece na realidade é que no Brasil só tinha uma escola em 1857, a partir de 1857. E o que acontece? Todas as crianças surdas que nasciam, jovens, adolescentes, eram encaminhados para o Instituto Nacional de Educação de Surdos, porque acreditava-se que lá eles iam ajudar essa criança a se desenvolver, porque a família não sabia o que fazer. Inclusive, temos na literatura relatos de que, tanto do Brasil, também de outros países da América Latina, os surdos ficavam no Instituto Nacional de Educação de Surdos. Mas o que acontece que é mais interessante é que eles estavam ali, confinados, todos no mesmo local, mas nas férias eles retornavam para suas casas. E ao retornar para suas casas, eles começaram a levar para os seus estados a língua de sinais que eles desenvolviam ali entre seus pares. Mesmo o Instituto Nacional de Educação de Surdos separava, né, meninos e meninas, quando eles se encontravam, eles tinham a possibilidade de se fazerem entender e foram naturalmente desenvolvendo a língua de sinais e espalhando para o Brasil todo e também para alguns países da América Latina. A partir da década de 1977, é formada a FENEIDA, Federação Nacional de Educação e Integração dos deficientes auditivos. Percebe-se que deficientes auditivos, ok? Vamos guardar bem como que as terminologias também vieram se modificando ao longo da história. Em 1984 foi fundada a CBDS, Confederação Brasileira de Desportos dos Surdos, em São Paulo. Em 1986 é lançado o filme Filhos do Silêncio. Em 1987 foi fundada a FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Percebe-se que de 1977 para 1987 há uma modificação de terminologia que é muito importante você considerar. Em 1977 surge a tecla Closed Caption, que dá acesso à legenda na televisão, que a pioneira foi a TV Globo. Em 1999 é lançada a primeira revista da FENEIS e de 2000 em diante
nós vamos ter formação de multiplicadores de Libras através do Libras em Contexto, que buscou formar instrutores surdos para atuarem para propagar a língua de sinais pelos estados e municípios. Como vimos, de acordo com Strobel, 2009, a história dos surdos é registrada, segue várias trajetórias com perspectivas diferentes, com representações diferentes e ideias distintas entre os surdos. Ainda, segundo Strobel, 2009, há muito que se estudar. Filosofias educacionais, o oralismo, de acordo com Silva, 2003, ele traz uma prática de treinamento auditivo, de leitura labial e desenvolvimento da fala, e além disso, a possibilidade do uso do aparelho de amplificação sonora para auxiliar os surdos na oralização. Não foi bem sucedida, mas é uma prática ainda hoje por parte dos pais que ainda não sabem o que fazer com seus filhos surdos por lhes faltar conhecimento. Com relação à comunicação total, a comunicação também total, ela é uma comunicação que flexibiliza a comunicação. A comunicação total, que permite o alfabeto, a amplificação sonora, fonoarticulação, a leitura do movimento dos lábios, a leitura e escrita, e utiliza todos estes aspectos ao mesmo tempo. Ou seja, enfatizando para o ensino o desenvolvimento da linguagem. Portanto, a comunicação total, ela é um procedimento que busca múltiplos técnicas, estratégias para ensinar a pessoa surda. Segundo Lacerda, 1998, a comunicação total tem uma flexibilidade comunicativa, ou seja, utiliza tanto de meios de comunicação oral, quanto gestual e escrito. Outra corrente filosófica que surge após a comunicação total é o bimodalismo, que são o contato de duas línguas. No caso do Brasil, o português e a língua de sinais, e toda essa mobilidade que não respeita as regras de uma língua nem de outra. Há uma imposição com relação às correntes filosóficas. Há um importante acontecimento de 6 a 11 de setembro de 1880, que é um congresso internacional em Milão. Este congresso internacional foi realizado
para debater as temáticas quanto as experiências que estavam acontecendo nas escolas espalhadas já pelo mundo. Neste congresso internacional, o Brasil participou e assinou, e todos concordaram e optaram por disseminar pelo mundo o oralismo. Apenas os Estados Unidos não foi signatário, ou seja, não assinou este acordo. E você hoje, quando faz essa retrospectiva, você percebe naturalmente que os Estados Unidos avançou enquanto os outros países regrediram. Continuando quanto às correntes filosóficas, vamos ter o bilinguismo, que é a aceitação da língua de sinais como primeira língua da pessoa surda e o português, a língua portuguesa, como língua 2, ou seja, segunda língua. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco sobre a história da educação de surdos, da língua de sinais, porque é importante para você iniciar os seus primeiros passos no mundo dos surdos. Até a próxima aula. Tchau!